Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia! Começa agora o programa Eu Quero Ver, produzido pela Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E nessa edição nós vamos mostrar a entrevista que fiz aqui no estúdio com o historiador, sociólogo, professor Cícero Albuquerque. Na entrevista, ele traçou um panorama da situação político-econômica aqui do estado. Os detalhes da entrevista você acompanha a seguir. Professor Cícero, então queria logo que você começasse explicando qual é a realidade social do estado hoje. Pois é, o estado de Alagoas é um estado complexo, a gente tem uma realidade de profunda desigualdade social, chagas como violência, educação pública sem qualidade, taxa de analfabetismo alta, né, saúde pública desmantelada. Nós temos uma situação em Alagoas bastante delicada. Isso não nos põe numa situação de desespero, mas isso nos põe numa situação de grave preocupação. Alagoas é um estado, a sociedade alagoana é uma sociedade que precisa ser discutida, ser revista, não só pela academia, mas pelos movimentos sociais, pelos formadores de opinião de uma forma geral. A gente acompanhou agora, semana passada, os 15 anos da derrubada do governo Suruagi. Né, isso que foi marcado pelo atraso dos salários, a quebra da economia, enfim. E hoje no governo TEL a gente vê que muitos servidores estão se mobilizando em virtude dos salários atrasados também. Eu queria que você apontasse alguma relação entre esses dois governos, ou melhor, entre o momento histórico dos dois governos. Primeiro é dizer assim, lá na época do Suruagi a gente tinha uma situação nacional extremamente grave, havia uma política neoliberal tocada pelo governo Fernando Henrique, que passava principalmente pelo desmantelo do Estado. A situação hoje não é exatamente a mesma, mesmo que o governo estadual tenha as concepções do PSDB que são de Estado mínimo. E isso faz o governo atuar no mínimo, e no mínimo, numa realidade como a de Alagoas, não é tolerável. O mínimo é o agravamento da situação que a gente tem. Mas fora isso a gente não tem muitas semelhanças, tá? A gente não tem 9 meses de atraso, a gente não tem funcionalismo público em greve permanente, a gente não tem o colapso do serviço público que a gente tinha na época, mesmo que a gente tenha uma situação grave de precariedade do serviço público, tá? A situação hoje é menos grave e a gente não tem, principalmente, um governo federal que quer o estrangulamento do Estado em nome do Estado mínimo, mesmo que o governo federal não seja o único agente que deva ser avaliado e analisado nesse aspecto. Então, a diferença está aí, nessa questão do governo federal. A diferença está aí, mesmo que a gente considere que os atores políticos que comandam o estado de Alagoas não são muito diferentes. Alagoas, do ponto de vista de liderança, Alagoas, do ponto de vista de representação pública, não renovou efetivamente. A gente tem as mesmas pessoas, as mesmas personagens atuando. Agora, o papel do governo federal, no sentido de dinamizar a economia, de atuar como incentivador da dinâmica econômica, é outro e tem compensado parte das dificuldades que a gente tem em Alagoas. Certo, agora então, partindo para a questão econômica mais do estado, a gente sabe que Alagoas é um estado rural, agricultura rural. Então, para pensar o desenvolvimento, a gente tem que pensar na situação rural. Então, como é que você vê isso, a questão da concentração fundiária, da concentração de renda, como é que ela pode ser modificada? A gente sabe que tem questões como a reforma agrária, a agricultura familiar, que muito é discutida. Então, como é que a gente pode mudar essa situação? Veja só, primeiro a gente tem que diferenciar o que a gente chama de Alagoas e de monocultura. O Agreste, especialmente a região ali em torno de Palmeira dos Índios, a marca não é do latifúndio e da monocultura, a marca é do minifúndio e da média propriedade. O sertão, a grande propriedade existe, mas não existe com a mesma força que tem na região da mata e no litoral. A região mais grave do ponto de vista da desigualdade social, da concentração de renda, do latifúndio e da monocultura é a região da mata e a região do litoral. Mesmo que a gente reconheça a presença da pequena e da média propriedade, especialmente a partir dos momentos de ocupação de terra, de luta por ocupação de terra, o papel extraordinário cumprido pelos movimentos sociais rurais, a gente vai dizer assim, a marca ainda da sociedade alagoana é a marca do latifúndio, da monocultura. Esse segmento da economia
tem controle, tem hegemonia também sobre o espaço político e sobre a forma de pensar a sociedade alagoana. Isso precisa ser rompido, precisa ser revisto, e aí é importante que o governo do Estado atue. Qual é o problema? É que o governo do Estado, hoje em Alagoas e há muito tempo, é dominado por uma oligarquia política que decorre, que vem da propriedade da terra. E a maioria dos municípios, os governos municipais, atua como inimigo da reforma agrária e atua como inimigo da pequena e da média propriedade, o que é uma lástima. Agora, você tem um artigo que escreveu sobre a migração do trabalhador do sertão para a lavoura canavieira. Então, eu queria que você explicasse esse mecanismo, eu queria que explicasse a situação do trabalhador rural, e sobretudo esse que faz parte da agricultura canavieira. A gente tem na universidade um grupo de estudo chamado Capitalismo, Trabalho e Capitalismo Contemporâneo em Alagoas. Eu, professor Alice, Lúcio Versosa, um grupo, Edna Bertoldo, Belmira Magalhães, e esse grupo a gente vem estudando as dinâmicas do mundo canavieiro. Uma dessas dinâmicas, que não é de hoje, é a migração de trabalhadores do agreste e do sertão para o trabalho no corte da cana, no período da safra. É claro que isso decorre de que a propriedade lá é um minifúndio e não dá para o cara viver, e a seca, e uma série de outros elementos que empurram o trabalhador daquela direção para cá. Esse segmento, esse grupo, esse conjunto de trabalhadores, do ponto de vista da pesquisa, em Alagoas é abandonado. A universidade tem uma dívida bruta com o universo canavieiro, estudando a partir da perspectiva do trabalhador, porque a universidade atua muito com pesquisa com novas variedades de mudas de cana, isso beneficia as usinas, mas do ponto de vista de pensar o trabalhador, não. O camponês, ele vem para cá e ele fica aqui em situação de semi-escravidão, em situação de grave precariedade, e tem atuado nos últimos tempos de forma nova, que é atuado como agente político, de ajudar a pensar uma região canavieira de forma menos grave. É claro que a cana, no modelo que a gente tem hoje, ela é um dos trabalhos mais perversos que a gente tem. A Maria Aparecida, que é uma pesquisadora de São Paulo, tem indicado um grande número de mortes por exaustão, um grande número de trabalhadores com doenças que são permanentes, muitas vezes, do ponto de vista da saúde física do trabalhador. Isso nos preocupa, isso nos mobiliza, isso nos chama a atenção. Então, o objetivo desse grupo de pesquisa, trabalho e capitalismo contemporâneo é justamente a gente pensar essa situação do trabalhador na ótica dele. Isso, a partir da perspectiva da classe trabalhadora, não da perspectiva da classe patronal. O patronato já tem na universidade pesquisadores que atuam em torno dos seus interesses. Nós nos pomos no outro sentido, na outra perspectiva. Ok. Nós vamos tratar de outras questões depois do intervalo, logo mais. Todo final de semana você está convidado a assistir o DocCut, espaço reservado para documentários produzidos pela CUT Alagoas e entidades parceiras. A cada mês você confere um documentário novo com os mais variados temas. DocCut todos os sábados às 11h30 da manhã e aos domingos às 1h30 da tarde. TV Com, 10 anos de compromisso com a sociedade. Por que a CUT é contra a terceirização? A terceirização fragiliza a relação de trabalho do trabalhador com a empresa. Por quê? O trabalhador é contratado através de uma empresa terceira ou quarta, que em geral é uma empresa que não tem estrutura para garantir o cumprimento dos direitos, é contratado por salário menor do que aquele do trabalhador contratado diretamente, é submetido a jornada de trabalho maior, se expõe a condições de saúde e segurança mais complicadas, mais perigosas do que o trabalhador contratado diretamente. E além de tudo, se perde a solidariedade de classe. A terceirização divide os trabalhadores de uma mesma empresa em várias empresas, em vários sindicatos, de uma forma a romper a necessária solidariedade coletiva, a luta coletiva por direitos e conquistas. Nós voltamos agora, nós estamos entrevistando o professor Cícero Albuquerque, que está falando um pouco, dando um panorama sobre a situação política e econômica aqui do Estado.
Professor Cícero, voltando ainda à questão da economia, eu queria que você desse um parecer se houve algum tipo de avanço, se você observou alguma mudança na política, na economia aqui no Estado, sobretudo no governo Teo. Não, acho inclusive que o governo Teo representa um retrocesso do ponto de vista de avanço político, né? O Teo representa um conservadorismo moderno, tá? Uma imagem moderna com um conteúdo conservador. Num estado com as carências, com os problemas que Alagoas tem, isso é muito ruim. Há uma exigência da gente ter governos em Alagoas que apontem novas perspectivas, que sinalizem novos caminhos, que tomem iniciativas inovadoras, e não só pela característica pessoal do governador, mas pelo conteúdo político do seu governo, isso não ocorre, e isso é um prejuízo para Alagoas. Você sente que há um descompasso entre uma dinâmica nacional, tá? E Alagoas anda em passos lentos quando Alagoas devia correr em alta velocidade. A gente pode tocar agora na questão da violência. A gente está vendo que está acontecendo, que Alagoas é um dos estados mais violentos do Brasil. Então, por que dessa violência? O que está faltando? Qual tipo de política assim, que poderia alavancar Alagoas e fazer com que ela se dinamizasse contra essa questão da violência? Veja só, o problema da violência não é só um problema de governo. Eu acho que seria desonesto dizer assim, vamos trocar o governo e vamos resolver o problema da violência. É claro que o governo cumpre um papel importante. Se o governo atua, se o governo é propositivo, se o governo é usado no combate à violência e na construção de políticas que evitem a violência, bom. Se não, é claro que o governo cumpre um papel negativo. Falta ao governo Teo, e faltou ao governo Teo esse tipo de iniciativa. A chegada do governo federal tardiamente, porque o governo federal tardou em chegar, é uma incógnita ainda. O plano que está posto é um plano que nos coloca numa situação de perspectiva, de boas perspectivas, mas efetivamente as medidas precisam acontecer e precisam gerar resultados. Agora, mais grave do que isso é que a gente encontra na sociedade alagoana uma expressão que eu não gosto de usar essa expressão, mas penso que ela pode ser usada para dizer o que a gente quer, que a gente pensa, que é uma cultura da violência. Eu sei que é uma expressão muito difícil e difícil de bancar, mas nós temos enraizado na sociedade alagoana uma marca de resolver os problemas pela violência e às vezes problemas que seriam de ordem pública de forma particular. Isso é extremamente preocupante, e por isso que eu digo que não é só uma questão do governo. Pede o envolvimento do governo, um envolvimento efetivo, pede o envolvimento dos meios de comunicação, pede o envolvimento das igrejas, pede o envolvimento das escolas, pede o envolvimento urgente de todo mundo. Ninguém pode desconhecer o flagelo social que a gente vive em Alagoas, muito menos o governo federal. Os governos municipais são omissos, você não vê um prefeito assumindo uma posição pública de combate à violência. Este não é um problema do governo do Estado, este é um problema da sociedade alagoana, este não é um problema do governo do Estado, este é um problema do governo federal e dos governos municipais. Sem este entendimento não tem saída, infelizmente. Por que a gente vê que a maior parte das vítimas da violência são os jovens, por exemplo, da periferia? Pretos, pobres, de periferia, são os que mais morrem. Porque a violência em Alagoas assumiu uma conformação nova na última década. A gente sempre teve uma violência política. Hoje a gente tem uma violência política, crime de pistolagem e diversas outras modalidades, e tem uma violência decorrente do uso da droga, de uma praga que se espalha e que pega especialmente os nossos jovens. E o jovem de periferia ele está mais vulnerável. Essa é uma expressão comum, mas ele está mais vulnerável e ele é mais vítima dessa situação. Então estaria, por serem jovens da periferia, estaria faltando talvez uma maior distribuição da renda, também questão de maior investimento na educação. O Estado chega mal e quando chega de forma repressiva. Faltam políticas públicas efetivas que ajudem o jovem, que ajudem a sociedade alagoana a encontrar outros caminhos. Eu lembro, na minha época do mestrado, eu estava em Pernambuco e pude acompanhar o trabalho de uma colega numa comunidade de periferia, que essa comunidade, junto com o governo municipal e o governo estadual, encontraram saída pela música, pela atividade artística. Você não encontra na sociedade alagoana esse tipo de estímulo, esse tipo de saída para uma necessidade que é urgente.
Ou a gente constrói saídas que sejam lúdicas, saídas que sejam de formação profissional e saídas que passem pela geração de empregos. A maior parte dos nossos jovens, especialmente no interior do estado, não tem emprego e nem tem perspectiva de ter. Isso é uma tragédia. E o que você acha do plano de segurança que foi lançado? Isso que eu dizia a você, eu acho que é uma incógnita. Penso que os primeiros movimentos são tímidos, não dão os resultados que eram esperados. É claro que isso não se resolve por decreto. Tá? Agora, o governo federal está sendo testado. Se é uma experiência piloto que está sendo feita em Alagoas, os resultados precisam aparecer e vamos cobrar que esses resultados apareçam. Certo, agora eu queria que você analisasse um pouco a atuação dos sindicatos, dos movimentos de esquerda dentro do governo estadual. A gente tem uma situação hoje é a seguinte: primeiro, o que a gente chama de esquerda em Alagoas é muito frágil. Segundo, o que a esquerda em Alagoas tem feito nos últimos tempos é uma coisa temerosa. A gente perdeu a configuração de esquerda. O Bobbio falava no final dos anos 90 sobre essa coisa de esquerda e direita. Há diferenças fundamentais daquilo que caracteriza uma militância e um projeto de esquerda para um projeto de direita. Na prática, em Alagoas hoje, a gente tem uma grande confusão, que é a esquerda alagoana hoje. As alianças eleitorais, elas não dizem tudo, mas elas dizem muito do que é. Uma posição de esquerda, seja dos sindicatos, seja dos movimentos sociais, pode nos ajudar a encontrar uma saída alternativa. O que caracteriza a esquerda é a luta por uma sociedade justa e igualitária. Ora, esse não é um aspecto, um debate ético do ponto de vista do valor apenas, é um debate fundamental do ponto de vista de construção de uma alternativa, de posturas individuais e coletivas que nos ajudem a pensar um mundo melhor. Nós estamos perdendo, e não é só em Alagoas, porque a crise da esquerda de Alagoas é parte da crise da esquerda do Brasil e é parte da crise da esquerda mundial. Nós estamos perdendo os referenciais de valores que dizem assim, que modelo de sociedade a gente quer? A gente quer uma sociedade justa, igualitária, ou a gente quer uma sociedade desigual como a que a gente tem? 70%, aproximadamente 70% do povo de Alagoas tem renda de até 2 salários mínimos. Isso é uma tragédia. Pensar uma saída para isso significa o quê? Esse é um dado fundamental. Não tem saída numa sociedade tão desigual. Então você acha que atualmente a esquerda não está sendo não está sobressaindo assim, não está sendo suficiente para contribuir com a política, com o governo, com política de negociação? Nós temos sido incapazes de apresentar um projeto de esquerda para a sociedade de Alagoas. E essa nossa incapacidade, ela fica manifesta nos períodos de campanha, porque a gente faz as alianças com os inimigos de classe, com os inimigos de projeto de sociedade. Essa falta de projeto, de uma saída efetiva para Alagoas, de ruptura, de rompimento, é uma coisa gravíssima. As nossas lideranças, as principais lideranças, são lideranças com alto grau de personalismo, que trabalham, que pensam que a sociedade existe para servi-las e não que elas existem para servir a sociedade. Falta generosidade nas nossas lideranças políticas maiores, estou dizendo maiores do ponto de vista da exposição pública. Falta ousadia do ponto de vista de apresentar um projeto alternativo de sociedade. Tá? O povo alagoano tem dificuldade de saber quem é de esquerda e quem é de direita hoje em Alagoas, mais do que no Brasil. Então, só para finalizar, eu queria que você falasse então quais serão os rumos de Alagoas, quais são as perspectivas que a gente tem. Dizia o Paulo Freire que ter esperança não significa esperar, não é? Muito pelo contrário, ter esperança significa estar em movimento, estar lutando. Dizer que a gente tem esperança não pode ser uma fala apenas, ela tem que ser acompanhada de um conjunto de atitudes. Eu acredito que a gente está buscando saídas em algum lugar. Eu penso que a gente tem que abrir o olho para aquilo que há de novo, que há de valor e de sujeito de atores emergentes. Eu olho e vejo que a gente tem poucos sinais de mudança, mas a gente precisa reconhecer esses poucos sinais de mudança e precisa aprofundar, dentro daquilo que eu aprendi no movimento de igreja lá nos anos 80, aprofundar o contato com o pobre e com o oprimido, para que a gente possa daí buscar e tirar os sinais de transformação e de enfrentamento desse momento que a gente está vivendo. O povo tem uma sabedoria que as lideranças desconhecem. Então, Cícero, nós agradecemos a sua presença aqui no programa Eu Quero Ver e nós entrevistamos aqui o professor Cícero Albuquerque, sociólogo. Obrigada, Cícero. Eu que agradeço, muito obrigado. Até a próxima.
esta edição do programa Eu Quero Ver termina por aqui. Se você quiser rever todas as nossas matérias, você pode nos acessar através do blog euquerovercult.blogspot.com e também pode nos seguir através da nossa página no Facebook. Também para nos enviar qualquer sugestão de pauta e críticas, envie-nos para euquerovercult@gmail.com. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Eu quero ver, A luta se fortalecer, eu quero ver, a mudança acontecer. eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval?